Aqui nos Estados Unidos estão alguns dos melhores hospitais do mundo. O sistema de saúde deles é um sistema muito avançado, mas eles também têm alguns problemas, né? Por exemplo, apesar de ser o sistema de saúde mais caro do mundo, eles não são assim tão resolutivos. Eles não têm os melhores índices de mortalidade infantil e materna, por exemplo. Eles não têm a melhor expectativa de vida, por exemplo, e são o único dos países desenvolvidos. Eles estão sozinhos como o único país que não tem um sistema de saúde universal. Seja bem-vindo à nossa série sobre saúde, assistência à saúde pelo mundo. Meu nome é Nathan José e aqui nesse canal, Medicina Além do Consultório, você vai encontrar informações a respeito de medicina, mercado de trabalho, dia a dia dos médicos. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça isso agora se você se interessa por esse tipo de informação. Bora lá começar essa série. Mas antes mesmo da gente entrar no assunto principal do vídeo, eu acho que vale a pena a gente fazer um raio-x sobre como é que é a saúde e a medicina aqui nos Estados Unidos, né? Como é que é a medicina em números nos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia, aqui eles têm 184 faculdades de medicina para uma população de mais de 300 milhões de habitantes. Esse número aí ele vem se mantendo estável ao longo dos anos, né? Não à toa eles tiveram aqui o relatório Flex, né? Lá no início do século XX, mas isso é assunto para outro vídeo, né? E essa estabilidade no número de faculdades de medicina, ela se reflete em instabilidade no número de médicos que tem aqui nos Estados Unidos, né? Pra você ter uma ideia, em 2010 eles tinham aqui 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse número, lá em 2010, chegou a cair para 2,45 médicos para cada 1.000 habitantes e em 2020 chegou a 2,61 médicos para cada 1.000 habitantes aqui nos Estados Unidos. Outro número e outro dado que talvez seja o que mais me impressiona é o de falta de assistência. Aqui nos Estados Unidos, entre 12% a 16% da população não tem acesso a nenhum sistema de saúde. Cara, a gente está falando quase de 50 milhões de pessoas que não têm acesso nenhum a nenhum sistema de saúde. E aí você pode dizer, cara, imagina, cara, aqui é o lugar onde tem a saúde mais cara do mundo. Imagina o cara não ter acesso a nenhum sistema de saúde, nenhuma cobertura e uma população desse tamanho, de 50 milhões de pessoas sem esse acesso, né? E aí você pode dizer, cara, então eles não estão tão ruins assim não, porque no Brasil, bom, 25% da população tem plano de saúde, o restante não tem assistência. Não é bem assim não, amigo. Aí no Brasil tem o SUS, e o SUS é universal e ele consegue cobrir todo mundo, né? De ter acesso a todo mundo, inclusive a esses 25% que quando precisam, por exemplo, de um transplante, ou de repente se for acidentado no carro deles, quem vai chegar lá é o SAMU, que é um sistema público, né? Aqui nos Estados Unidos tem isso não, para pelo menos 12 a 16% da população. E agora vamos falar dos custos, e aí a placa de stop não é à toa não, cara, os caras precisam dar um jeito de sair, que eles estão com um problema sério de sair. Pra você ter uma ideia, 17,9% do PIB dos Estados Unidos, toda a economia dos Estados Unidos é gasta, é investida só em saúde. Cara, você tem ideia? A gente tá falando de 17, quase 18% do PIB, do maior PIB do mundo, tá? Do país que tem o maior PIB do mundo investido em saúde. Imagina o tamanho do problema, e ainda não consegue abranger todo mundo. E sabe como é que essa pizza é dividida? 45% quem banca são os governos, né? Seja o governo federal, estadual ou local, né? Entre aí os municípios ou os condados, que tem muito por aqui nos Estados Unidos. Depois, em segundo lugar, 38% vem dos empregadores, né? Aqueles planos que são vinculados ao emprego das pessoas, né? Então, são o seguro-saúde vinculado aí à questão de emprego, né? Do emprego da pessoa. E o restante, né, o que sobra lá, os 17%, que fica faltando para completar os custos aí, são privados, né? Sejam eles tirados do próprio bolso das pessoas ou em planos que têm coparticipação, né? Então, esse aí é os custos, a divisão de custos aqui nos Estados Unidos. Mas para você entender bem como é que funciona o sistema de saúde americano, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre a evolução desse sistema, de onde é que ele veio. E apesar de que ele, de fato, começou a evoluir no início do século XX, lá, quando começaram a surgir os primeiros seguros-saúde, os primeiros hospitais aqui nos Estados Unidos, o que aconteceu foi que, com o passar das décadas, mudou a demografia da população americana completamente, mudou os avanços da saúde americana, mas entra em cena uma coisa que é muito importante aqui nos Estados Unidos, a política, né? E conforme a política ia mudando, as necessidades, as exigências, as pressões também iam mudando. E lá na década de 60 surgiram dois sistemas, o Medicaid e o Medicare. E mais recentemente, em 2010, surgiu a ACA, a Lei dos Cuidados Essenciais, mais conhecida como o
Obamacare. E todas essas mudanças elas tiveram dois grandes objetivos: melhorar a acessibilidade e diminuir os custos de saúde aqui nos Estados Unidos, que pelo visto são os maiores problemas que eles têm. Então vamos começar falando aqui sobre o Medicare e sobre o Medicaid, né, que são os sistemas de saúde fundamentais para você entender como é que funcionam as coisas e o sistema de saúde norte-americano, né? E eles divergem em relação ao público-alvo que eles têm, ao financiamento e ao tipo de cobertura. Em primeiro lugar, quanto ao público, qual que é a diferença entre esses dois sistemas? O Medicare, ele é um seguro-saúde federal, né? Ele é voltado para pessoas com mais de 65 anos, independente da renda, pessoas com deficiências, mesmo pessoas mais jovens e pessoas renais terminais. Já o Medicaid, ele é uma assistência à saúde não seguro, voltado para pessoas e famílias de baixa renda e é administrado pelos estados. E quando a gente fala que é administrado pelos estados, nos Estados Unidos, os estados eles são meio autônomos, né? Então as regras podem variar de lugar para lugar. Sobre o financiamento desses dois sistemas, né? O Medicare, ele provém de impostos federais, que inclui aí impostos retidos sobre a folha de pagamento dos trabalhadores. Já o Medicaid, né? Ele é financiado tanto pelos governos federais quanto pelos governos estaduais. Ele é um misto dos dois governos, né? Estadual e federal. E nesse caso, os estados eles têm autonomia para administrar os seus programas. E por fim aqui sobre as coberturas, qual que é a diferença entre esses dois sistemas, né? Bom, o Medicare, ele cobre despesas hospitalares, serviços médicos e medicamentos, mas em geral eles não cobrem tudo não, eles não cobrem todos os custos não, ele envolve ali uma franquia, uma coparticipação, então de certa forma o usuário ele tem que bater a mão no bolso para poder ter acesso a esses cuidados do Medicare. Já o Medicaid, ele tem um viés assim mais abrangente, cobre inclusive alguns serviços que o Medicare não cobre. Por exemplo, serviço de longo prazo, serviço de saúde domiciliar, então se precisar de uma internação domiciliar, né, um serviço de home care, apesar do nome ser home care, lembrar o Medicare, né? O Medicaid ele vai cobrir isso aí, né? Então ele tem uma cobertura mais ampla e tem uma cobertura maior. Em geral ele não tem coparticipação, em geral ele não tem taxa de franquia para os usuários não. E sobre a ACA, a Lei de Cuidados Acessíveis, vulgo Obamacare, o que a gente tem para falar? Bom, ela trouxe transformações significativas para o sistema de saúde norte-americano. Primeiro, através da expansão do acesso ao seguro-saúde. A ACA, ela possibilitou que mais pessoas comprassem, adquirissem aí o seguro-saúde delas, planos de saúde subsidiados pelo governo. O governo botava uma parte do dinheiro, então mais gente tinha a oportunidade de poder ter um plano de saúde, né? Já que era um valor menor e o governo subsidiava o restante, né? Além disso, eles ampliaram o Medicaid, né? Que é aquele sistema que a gente acabou de falar agora, que é mais voltado para um público de baixa renda. A segunda grande transformação talvez que o Obamacare trouxe foi a proteção para as doenças pré-existentes, né? A proteção aos usuários no sentido de protegê-los das doenças pré-existentes para eles poderem ter acesso aos planos de saúde, né? Então, antes as pessoas tinham grandes obstáculos para poder obter um plano de saúde se elas tivessem alguma doença pré-existente. A ACA ela proibiu as seguradoras de saúde de negarem ou então de cobrarem valores elevados para as pessoas que tivessem essas condições, essas comorbidades. E além disso, uma terceira grande modificação que a ACA trouxe, né, o Obamacare trouxe, foi o pacote mínimo para os planos de saúde, né? Então, eles estabeleceram lá um conjunto básico de serviços que os planos teriam que oferecer, né? E isso inclui aí emergência, maternidade, neonatologia e cuidados psiquiátricos como vamos dizer assim, um piso de serviços que deveria ser oferecido pelos planos. Mas o Obamacare também não é só confete não, viu? Teve muita controvérsia aí no Obamacare, né? E quais seriam essas controvérsias, né? Bom, tinha alguns mandatos individuais e algumas penalidades. Uma delas que ficou bem famosa aí porque ela exigia que todos os americanos tivessem um seguro-saúde, sob pena de pagar multa. E a ideia era até boa, né? A ideia era poder expandir a base de segurados no país para as pessoas poderem ter acesso. Só que no país das liberdades, cara, você obrigar as pessoas a ter um seguro-saúde, coisa que existe, por exemplo, na Suíça, não soou muito bem. Além disso, como eu já tinha falado no início do vídeo, né? Lá nos Estados Unidos, a política ela tem um efeito muito grande. Eu falo lá nos Estados Unidos porque agora eu já não estou mais nos Estados Unidos para poder terminar de gravar esse vídeo. Eu comecei gravando lá, mas agora eu já estou aqui na Ásia para terminar de gravar esse vídeo, né? Mas lá nos Estados Unidos a política ela é muito importante, muito ferrenha, no sentido de democratas e republicanos, né? E aí se você for ver os lugares que adotaram e os locais que rejeitaram a ACA,
você vai ver que os locais que são democratas, né, partido do presidente Obama, eles têm uma tendência maior a aceitar o Obamacare, né? É o caso, por exemplo, de Nova York, é o caso, por exemplo, da Califórnia. Por outro lado, os estados que têm uma ideologia mais republicana, como por exemplo Texas e Flórida, eles são mais propensos a rejeitar as propostas dos democratas, né? Essas propostas mais popularescas, né? Afinal de contas, é muito bom você oferecer assistência, mas tudo tem um preço, né? Se você passa a oferecer mais assistência subsidiada pelo governo, alguém vai estar pagando, né? E aí, os estados que têm um viés mais republicano, como eu falei, exemplo do Texas, aquele exemplo principalmente do sudeste dos Estados Unidos, você vai ver que eles têm uma tendência a rejeitar. E isso aparece bem nesse mapa aí que você viu. Outro tema interessante para a gente abordar sobre como funciona o sistema de saúde aqui dos Estados Unidos e como é que é exercer a medicina por aqui, é falar um pouquinho sobre a formação dos médicos aqui nos Estados Unidos, ou ainda como é que é o sistema para revalidar, para quem se formou no exterior e pretende vir exercer a medicina aqui nas terras do tio Sam, né? E primeiro, já existe um certo mito de que nos Estados Unidos existe uma formação médica, a faculdade de medicina dura só 4 anos, menos que no Brasil. É assim ou não é bem assim? Cara, na verdade é o contrário, é até um pouquinho mais do que os 6 anos no Brasil, são 7 anos para você se formar médico aqui nos Estados Unidos. E como é que é essa parada? Bom, na verdade é o seguinte, a faculdade de medicina, ela não em todos os lugares, mas em geral, ela exige um curso de 3 anos, que você tenha feito um curso de 3 anos, que são os cursos que eles chamam de cursos pré-médicos, mas são cursos de nível universitário. Então, para você entrar na faculdade de medicina, você já tem que ter como se tivesse feito uma faculdade antes de um curso pré-médico de 3 anos. E aí depois você entra nos 4 anos da faculdade de medicina propriamente dita, que é dividida mais ou menos a metade em um estudo pré-clínico, que seria ali mais ou menos anatomia, farmacologia, bioquímica, fisiologia, enfim, as partes pré-clínicas, né? Uma parte muito mais didática, e a outra metade, a parte clínica, que envolve ali rodízios e enfermaria. Seria mais ou menos aí como se fosse o nosso internato no Brasil. Então teria 3 anos antes de um curso pré-médico, depois 2 anos do ciclo básico e depois mais 2 anos do ciclo clínico, totalizando aí 7 anos. E aí depois desses 7 anos, as pessoas que terminarem essa primeira etapa, são concedidos aí para elas um título de MD, ou seja, doutor em medicina. E para quem é de fora, hein, e resolve ou deseja e sonha exercer a medicina nos Estados Unidos, eu sinceramente, cara, não tenho o menor interesse de sair do Brasil, né? Eu adoro minha vida no Brasil como ela é, adoro ser médico no Brasil e ponto final, né? Eu não pensaria nisso. Mas para quem sonha, cara, na verdade, são 3 etapas. Olha, se você reclama do Revalida, cara, aqui o buraco é mais embaixo, literalmente, né? Você tem que passar pelo exame de licenciamento médico dos Estados Unidos. E como eu falei, são 3 etapas, né? A primeira etapa, ela testa ali os fundamentos básicos, que seria mais ou menos o equivalente àqueles primeiros 2 anos da faculdade de medicina em si, né? Depois dos 3 anos, aí você faz esses 2 anos, e aí você vai fazer uma prova sobre anatomia, bioquímica, fisiologia, patologia. Depois você partiria para a segunda etapa, né? Que testa ali as habilidades clínicas, seria o equivalente daqueles outros 2 anos da faculdade de medicina. E por último, aí você teria uma terceira etapa que testa se você estaria apto a exercer a medicina, a aplicar a prática médica sem supervisão, que seria mais ou menos o equivalente ao final do primeiro ano de residência. Olha que interessante, o R1 é como se ele não tivesse apto a praticar medicina sozinho, né? Então, dar plantão ali no R1, acho que não rola por aqui não. Bom, por fim, né, só pra gente encerrar aí nosso assunto sobre o sistema de saúde americano, eles têm alguns desafios e algumas críticas, né? Uma delas, por exemplo, é a forte dependência do setor privado e o fato de que ele é muito baseado no empregador, nos empregos, né? Então, se acontecer qualquer coisa que impacte o emprego das pessoas lá, né, se aumentar o desemprego, isso diretamente vai afetar a assistência à saúde lá nos Estados Unidos, uma vez que ele está muito linkado com o emprego e com os empregadores, né? Então, se o emprego falta, o sistema de saúde começa a ser penalizado também, né? Segundo, os altos custos, né? Mas se fosse um sistema que tem um alto custo, mas tivesse na mesma medida resultados muito bons, até que valeria a pena, né? Mas o problema é que eles não alcançam posições tão boas em alguns índices de saúde global, né? E um dos que mais achei interessante é esse gráfico aí, cara. Se você for ver esse gráfico aí, você vê que os Estados Unidos desgarra demais do resto do mundo, né? Eles investem muito
mas esse investimento não tem um impacto na mesma medida, por exemplo, na expectativa de vida, né? Então, é um dos grandes desafios. E, resumindo, os dois maiores problemas do sistema de saúde norte-americano são os altos custos e a cobertura desigual, né? Tem algumas pessoas que não têm acesso a uma boa cobertura, não tem acesso, na verdade, a cobertura nenhuma, né? O número próximo de 40 milhões de norte-americanos sem nenhuma cobertura é realmente um número assustador. Bom, era isso que a gente tinha para dizer nesse primeiro vídeo da série. Se você gosta desse tipo de informação, lhe convido aí que você se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, curta os vídeos se for interessante para você. E, como eu digo sempre, né, se esse tipo de assunto é interessante para você, é bem possível que para as outras pessoas que estão aí na mesma fase que você, então seus colegas de faculdade, colegas de residência, talvez se interessem também. Então, caminhe esse vídeo aí para eles e um abraço e até o nosso próximo vídeo.